Boa tarde, gente. Hoje eu tô com a Camila, que além de ser uma profissional maravilhosa, a gente é amiga. Então pensa na minha alegria de estar conversando, porque aqui vocês sabem que é um bate-papo descontraído com uma amiga, gente. Café da tarde. Então vai ser muito legal. O nosso papo é um papo sério, um papo de assuntos que são profundos e que, inclusive, até, por incrível que pareça, entrou na moda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o uso de terminologias de forma, assim, totalmente incoerente, né? Mas, ao mesmo tempo, sério, mas com leveza, profundidade, mas sempre com leveza. Então, eu vou apresentar pra vocês a Camila. Camila, fala de você! Conta quem é você! É um prazer estar aqui, minha querida. Você sabe que você mora no meu coração e estar aqui com você, que é uma profissional maravilhosa que eu admiro tanto, é uma honra pra mim, né? Muito obrigada. Bom, eu sou psicanalista, né, Ju? Eu trabalho com relacionamentos, meu foco é relacionamento. Que tipo de relacionamento? Afetivos, na maior parte, mas também relacionamentos interpessoais, né? Relacionamentos familiares e relacionamento consigo próprio, que é tão importante. É a base de tudo, É né, Cá? Porque às vezes quando as pessoas pensam em relacionamento, normalmente elas pensam que é namoro só, né? Então a gente tá falando de parceiro, da parceira, mas esquece que ainda tem como eu me relaciono comigo mesma e como eu lido com isso tudo e se eu consigo lidar. Porque às vezes as pessoas nem conseguem lidar e dá aquela fugidinha básica, né? Pra não olhar para as próprias questões e próprias demandas. Exatamente. A autoestima, né, que a gente fala tanto nas redes sociais e se fala tanto em relacionamento, se a gente for parar para entender o que é a palavra autoestima, como que eu enxergo? Eu penso assim, autoestima é uma autoestimativa do que você pensa que você é, do valor que você dá a si mesmo. Então, olha a importância da gente ter a nossa autoestima equilibrada, pra gente ter bons relacionamentos. E até saber o quanto qual é o meu valor, né? Então, qual que é isso? É pouco, é muito, é grande? Qual é essa quantidade mesmo, né? Porque tem gente que não consegue ter, e até de referência, né? Porque eu vejo muito, pelo menos lá na clínica, de que às vezes as pessoas fantasiam muito por falta de referência. Então, elas acham que não tem, por exemplo, valor, porque elas têm uma referência totalmente aquém da realidade, ou porque não tem referência. Interessante, exatamente isso. E aí ela nem sabe qual é o quanto ela vale, se vale porque vale, né? E até essa questão da disfunção de imagem. Mas vamos começar do começo, né? Bora lá. Como é que você foi parar e por que você decidiu focar em relacionamento? Cá, conta um pouquinho de você, dessa história, como foi tudo isso. Eu acho que relacionamento é um tema, assim, importantíssimo para tudo na vida, né? Como eu falei, o relacionamento consigo próprio, isso influencia no seu trabalho, isso influencia na sua vida familiar. Então, tudo é relacionamento. Isso aqui é relacionamento. Né? A gente se conheceu em um determinado momento, hoje eu tô aqui no seu podcast. Então, tudo é relacionamento. A vida é feita de relacionamentos, bons e ruins. E a gente precisa aprender a driblar essas questões no nosso dia a dia também. Tá. E, Cá, dentro da sua trajetória de trabalho, né? As pessoas, eu noto, assim, né? Pelo menos lá pelo Instagram e tudo, depois sigam a Cá. Já fala aí seu @ Cá. @a minha terapeuta. É muito legal esse @. Sou toda sua. Olha! Pode me chamar de minha. E aí dentro lá, você teve uma época que você focou bastante em relacionamentos narcisistas, né? Uhum. Que eram essa questão com o narcisismo. E depois, parece que virou até uma onda, que era o que eu tava falando agora, de todo mundo falar, será que eu tô namorando narcisista? Namoro com narcisista? E aí as pessoas começaram a rotular como tudo, sendo um relacionamento narcisista e até tirando a sua autorresponsabilidade daquilo, né? Então, o problema é o outro. Então, o outro tá com problema, mas eu, imagina, não tenho isso, né?
E aí, falando um pouquinho sobre essa questão de relacionamento, dentro de consultório, assim, a demanda é mesmo relacionamento narcisista? Como é isso? E como foi que você começou a abordar isso? Ju, você falou muito bem agora, né? Parece que virou uma epidemia de narcisistas. Inclusive, eu fiz uma especialização na Unicamp no final do ano passado, e o meu TCC foi exatamente sobre isso. Será que existe uma pandemia, uma epidemia de narcisista, uma onda de narcisista? Quer dizer, todo mundo virou narcisista agora? Impressionante, porque às vezes a pessoa já chega no consultório até com diagnóstico. Estou namorando narcisista. Fala. Oi? Peraí, mas quem diagnosticou isso? Não, eu li lá no Google, na internet e pelas características narcisistas. Não é? É muito interessante, porque assim, todos nós temos traços Todos. narcísicos. Então, a gente às vezes se identifica o outro, né? Um traço aqui, um traço lá. Mas para você ter um transtorno de personalidade narcisista, é um passo muito grande. A gente pode ter comportamentos narcisistas no dia a dia, pessoas que não têm um transtorno, não têm uma patologia, né? Mas pode ter comportamentos, né? Comportamentos mais arrogantes, por exemplo. Sei lá, vamos supor que você aqui me trate mal, que seria um absurdo acontecer, você é maravilhosa. Mas imagine uma situação como essa. Eu arrogantemente posso levantar e ir embora do seu podcast, entendeu? Então, é um comportamento narcisista, um comportamento protetor, mas isso não significa que eu sou uma pessoa narcisista. Então, gente, olha aí. Adeptos do Google. Adeptos do Google, percebam as nuances, porque são linhas, né, cara? Não dá para você rotular alguém sem ter um entendimento mais profundo de. Uhum. E aí as pessoas começaram a colocar todo mundo nessa caixinha, né? E de repente, o marido, o companheiro, não é nem um narcisista, é só um mau caráter mesmo. E às vezes a gente tenta rotular, encaixar, diagnosticar, porque isso dá um alívio. Mas não é. E tem outras patologias também, né? Por exemplo, uma vez chegou uma paciente para mim e falou, olha, meu marido durante 20 anos não me deixou trabalhar. Não é que não me deixou, não me incentivava a trabalhar, falava que eu ia ganhar pouco, que o que eu ganhava não ia pagar nem a babá, e que eu tinha tudo. O que eu queria? Eu queria um iPhone novo, ele ia lá e comprava. Queria uma viagem, ele ia lá e dava. Por quê? Ele não queria que ela olhasse para fora. Ela falava, ele é um narcisista. Eu falei, não, ele não é um narcisista, ele é um obsessivo. Controlador, talvez. Um controlador, né? Inseguro. Exatamente, mas não necessariamente um narcisista. Ele não tinha uma... não faltava empatia para ele. Mas ele não queria que ela visse nada do lado de fora. Como se ela não pudesse olhar pela janela. Olha, você tem tudo aqui. Você tem tudo aqui. Eu sou o centro da sua vida, talvez, né? Mas daí a pessoa já coloca naquela caixinha do narcisista. Que nem sempre é. Então, é melhor deixar os diagnósticos para os profissionais. Quando as minhas pacientes chegam para mim, e normalmente, e às vezes acontece, tá? De ter realmente um marido narcisista. Já tive casos, assim, que era, nossa, bem narci mesmo. Mas já tive casos que não. E aí eu chego para elas, quando elas trazem essa questão, eu falo, ok, tudo bem, pode ser que ele seja um narcisista. Eu não posso fazer diagnóstico de terceiros por ética. Mas, e você? O que em você ressoou nele? Porque as neuroses, elas se encaixam. Igual um Lego. Por que você está neste relacionamento? O que esta pessoa preenche em você ou faz com que você sinta para que você se mantenha neste embrulho, nessa situação e de repente não consiga nem sair, né? Porque muita gente não consegue sair. Exato, porque a pessoa fica tão fragilizada na sua autoestima que ela não tem forças para sair. E quando eu chamo a paciente para essa reflexão, não é para culpabilizá-la por estar nesse relacionamento. Não, é se responsabilizar pela parte dela.
para que ela consiga, com aquela parte, criar ferramentas, criar ressignificar certas situações, dar um outro significado para certas situações, para ela se fortalecer e até entender, olha, não, peraí, isso aqui, eu entrei nesse relacionamento porque eu era uma pessoa mais carente e ele, né, oferecia essa segurança maior para mim. Ok, então é uma necessidade de segurança que você precisa, então vamos trabalhar isso. Né? Você vai se preencher de segurança para você não ter que buscar no outro. Porque a pessoa que está com fome, qualquer migalha é banquete, né, Ju? Você sabe disso. Muito. Se contenta com qualquer coisa. Né? Com qualquer coisa, literalmente. Até porque aquele pouco que dá já satisfaz. Né? Mas satisfaz por quê? E aí vem essas camadas mais abaixo, né? Que a gente está falando. Porque como o caso de abusadores, né? Onde para ter um abusador tem que ter alguém para ser abusado. Né? Então, é o que você falou sobre a complementação e até da gente assumir dentro do nosso papel, da nossa postura, a parte que é nossa. Uai! Isso até é porque libertador. Ninguém é perfeito. Isso é libertador, quando a gente consegue olhar, porque é responsabilidade nossa, porque a pessoa que tem também uma dependência emocional, que normalmente se vincula a um narcisista, ela... nossa, fugiu agora o que eu ia falar. A pessoa que tem uma dependência emocional, ela tem uma autoestima muito baixa, ela tem uma necessidade de segurança muito alta. E tem necessidade de alguém que valide o tempo todo. E não vamos falar normalmente, mas geralmente eles começam com muita afirmação. Você é muito querida, você é maravilhosa, você é linda, você... Então, aquele excesso preenche aquela necessidade da pessoa se afirmar, a necessidade dela de carência efetiva, que aquilo que parecia um cuidado daqui a pouco vira controle. Exatamente. Aqueles elogios daqui a pouco passam a ser elogios com pequenas agressões, mas a pessoa tinha necessidade disso, né? Exatamente. Gente, digo por experiência própria. Não é por nada, não. Eu já passei por isso. Não por um relacionamento com um narcisista, mas de ter uma ferida tão latente que eu busquei nessa época. A gente se conhecia. Então não posso falar nomes, né? Porque senão, né? Vai que a pessoa assiste, né? Mas na época que eu conheci a Kai, eu namorava uma pessoa e eu tinha necessidade de segurança. E essa pessoa, super querido, mas ele é extremamente protetor. Conforme eu tinha feito uma série de cirurgias e tal, e aí conforme eu fui me melhorando, e aí voltei a dirigir, voltei a fazer coisas, o relacionamento começou a dar ruim. Porque aquele excesso de proteção, que era o que eu requeria na época, se transformou... Ou já era, e só que eu não percebia, porque eu precisava daquela proteção, eu estava em busca de proteção. E na época isso virou depois um controle. E a hora que eu saquei que era controle, aí o negócio começou a dar ruim, né? O relacionamento começou a degringolar. Porque aí eu falava, não, mas pera, ela não... Esse negócio de ser controlado não é pra mim, ainda mais eu, gente. Mas eu não, né? Mas como eu estava, quando a gente se conheceu, eu estava numa situação de vulnerabilidade, era fácil me controlar, não podia dirigir, não podia fazer uma série de coisas, né? Quando eu voltei pra minha saúde normal, né? Voltei pro estado de saúde física mesmo, né? Normal. Que eu retomei as rédeas da minha vida, aí o relacionamento começou a dar ruim. Aí era treta, briga, discussão. E não, mas eu só tô te protegendo, só tô cuidando de você. E aquele negócio foi fomentando até uma hora que, né? É isso, acabou rompendo. Mas por que Juliana, atraí essa situação? Porque dentro daquela época eu estava numa situação de fragilidade, doença, tudo. E eu queria ser cuidada. Eu sempre falo para as minhas pacientes, quando você vai no supermercado com fome, você não pega qualquer porcaria? Um monte! Você não enche o carrinho de coisa que você não precisa? Que não é bom para sua saúde? Quando a gente vai para a vida de relação buscar alguém para a nossa vida com fome de si, porque é sempre de si, você pega qualquer porcaria. Você aceita qualquer coisa. Quando você o buraco é tão grande, né?
quando você começou a se empoderar, fazer o que você precisava fazer, que você conseguiu ter sua Retomar liberdade, a saúde, né? retomar sua vida e tal. O que aconteceu? Você falou, opa, isso daí já não tá servindo Calma, tanto agora você pra não precisa mim. me levar mais. Aí a pessoa falou, mas como você não precisa te levar? Não, mas calma aí, me dá a chave do meu carro. Aí o negócio começou. Então, existia isso dentro de mim que atraiu. Era meu. Eu atraí exatamente o que eu precisava viver naquela época, né? E a gente sempre aprende, né, Ju, com isso. Minha Nossa Senhora, Como da a gente bicicletinha sem freio. É sempre Pela dor ou aprendizado. pelo amor, né, cara? Sempre. Às vezes bem dolorido e às vezes nem tanto, mas faz parte da história. Como é que você vai saber, né, se você não passar? Algumas pessoas conseguem não passar, mas outras às vezes precisam, né? Precisa, não que cure passando por um relacionamento desse, mas às vezes ela precisa ver com os próprios olhos para poder se despertar, né? Tem gente que precisa, infelizmente ou felizmente, não sei, é o processo de cada um, né? É como é, né, eu diria. É como é. E assim, né, a pessoa que tá num relacionamento ruim, nem sempre ela o relacionamento é só ruim. Tem coisas boas com também. certeza. Porque com certeza tinha coisas boas no seu relacionamento. Sim. Que até você falava, não, mas peraí. Ai, e agora eu vou terminar com ele? É, Mas ele é claro. tão bom pra mim em certas situações. Cuida de mim, quero caso, gente. Cuidava. E a gente busca isso, porque Freud mesmo falou que a gente busca, a gente sempre tem como a principal referência os nossos pais, como a gente foi cuidado. Então a gente busca a mulher nutriz, a gente busca o homem protetor. Ou se a gente não foi cuidado dessa forma, a gente busca, de repente, o contrário, né? Mas sempre como referência os nossos pais. Que é a base, né? Onde é que a gente aprendeu sobre amor, se não em casa, né? Vendo como nós fomos tratados e como nossos pais trataram os seus marido e mulher, né? Se trataram enquanto homem e mulher, né? Então, é isso, né? Nós temos um histórico que ele vai ali transpor, né, nas nossas relações. Não tem como. Quer dizer, até tem como. Mas é orar e vigiar, né? Porque eu falo que o carro do golpe, gente, o inconsciente que é o carro do golpe, ele tá logo ali. Mas quando você tem conhecimento, o carro do golpe passa. Você pode até entrar dentro do carro do golpe, mas na hora que você se toca, você desce do carro do golpe. Freud tem uma frase ótima que ele falava assim, que nós não conhecemos pessoas ao acaso, nós reconhecemos pessoas que habitam o nosso inconsciente. Então, quando a gente olha para uma pessoa abusiva, e a gente teve lá na nossa infância relacionamentos abusivos com pai, com mãe, com familiar, a gente fala, isso daqui é familiar para mim. Não é bom, não é gostoso, mas eu sei lidar com aquilo de alguma forma. Nem é tão impactante assim, porque já é comum, né? Você acaba entrando naquela... porque você já sabe como lidar de uma certa forma, por mais que aquilo seja dolorido. E aí você vê mulheres ficando 20, 30 anos num relacionamento assim, adoecem, mas se mantém lá. E aí, por isso que precisa estar muito na consciência, né? Porque o fato de ser comum não significa ser bom, né? Exato. Então, ok, isso aqui é comum porque dentro da minha família existiu, mas é bom para mim. Eu, Juliana, enquanto adulta, gosto do quê? O que é que eu desejo? Como é que eu quero estar, né? Que tipo de relacionamento eu quero viver? Então, enquanto mulher e adulta, como eu posso escolher e fazer de uma forma diferente? Para além daquilo que eu aprendi na infância. Para além do que eu aprendi, de repente, com as minhas referências no meu entorno. Então, é trazer para a consciência o que é essa escolha do hoje. E para isso, às vezes, a pessoa precisa parar para pensar, né? Parar, tirar alguns momentos ali do dia, horas, dias, talvez, não sei. Cada pessoa vai precisar do tempo que precisar para analisar isso. Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas sabe que não gosta, mas não faz a menor ideia do que quer, né? É maluco isso.
esse negócio de trazer para a consciência é muito importante, porque Jung mesmo ele falava, enquanto você não transforma o seu inconsciente em consciente, a sua vida vai se repetindo, as pessoas vão se repetindo, e você vai chamar isso de destino. Dedo podre. Vocês estão ouvindo? Ela acabou de dar a explicação do quê? Dedo podre. Gente, ela explicou. Dedo podre. Ai, mas eu só atraio assim, assado. Só acontece isso na minha vida. Meu pai era alcoólatra, eu fui lá e casei com um alcoólatra. Por que será, né? Dedo podre? Não, gente. É o nosso inconsciente. É o nosso inconsciente. O bichinho tem vontade própria, eu falo. E aí a gente tem que trazer ele para a consciência, né? Jogar luz nesse consciente, né? Porque onde existe sombra, se você jogar luz, você ilumina aquilo lá. Então a sombra se dissipa. O nosso inconsciente é feito de sombras. Quando você leva uma consciência, você começa a entender os processos, você começa a cuidar da sua criança ferida, né? Você começa a dar para ela aquilo que ela não teve lá atrás. Você começa a caminhar nesse processo e as coisas vão acontecer de formas diferentes. Ô, Kai, eu acho que é interessante você falar de uma coisa aqui, que é assim, ó, eu vou falar coisas que eu já ouvi de pessoas aleatórias, assim. Não dentro da sala de atendimento, porque essas já estão mais abertas, mas às vezes já ouvi as pessoas falando assim, né? Ah, mas eu tenho medo de começar a fazer terapia e descobrir coisas sobre mim. Ah, mas eu tenho medo de olhar pra isso e não saber lidar, mas eu tenho medo. E aí existe um tabu com relação às sombras, né? As pessoas acham que olhar para as sombras é ruim. Nem nós duas, nós sabemos que não é, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? A sombra é necessária na nossa vida, né? A gente precisa olhar para a nossa sombra para a gente conseguir evoluir. Senão... E como que a gente vai ser inteiro se a gente é metade sombra e metade luz? Exatamente. Aí a pessoa fica lá, não, eu sou namastê, sou bonzinho, sou... Não é! Ninguém Ao contrário, às vezes essa pessoa tem aí uma raiva recalcada dentro dela, gigantesca, que ela maquia com essa... Gratiluz. Exatamente, com essa aura iluminada. E aí, como é que a pessoa vai ser inteira e autêntica? Se conhecendo, mergulhando na sua sombra, mergulhando em terapia. Mergulha, amiga, chora, fala. A primeira coisa que eu falo para as minhas pacientes, eu falo, olha, aqui não é um lugar de julgamento. Eu não tô aqui para te julgar. Julgar você deixa lá para a vizinha, para o juiz, seja para quem for. Eu não tô aqui para te julgar. Você pode falar a pior coisa do mundo na sua cabeça para mim, que para mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Então a gente vai querer entender, vamos falar mais sobre isso, vamos entender mais sobre isso. Tem muitos pacientes que chegam assim, eu odeio a minha mãe. Mas para chegar nessa frase, eu odeio minha mãe, nossa... Uma construção. Uma construção, é lógico, porque a gente também não pode chegar pro paciente e falar, não, eu acho que você tem ódio da tua mãe, não. Né? Mas a gente vai construindo, a gente vai fazendo uma individuação em consultório, fortalecendo aquele ego, flexibilizando aquele ego, que normalmente é um ego rígido, até que chega um momento que ela consegue verbalizar, eu odeio a minha mãe. Fala, ok, então beleza. A partir do momento que você entendeu que você pode odiar sua mãe, né? Você pode. Aí vem aquela culpa, Não, peraí. Vamos entender uma coisa? Você odeia o que tua mãe te fez de ruim, mas você ama também a tua mãe. E é possível a gente separar. Amar mesmo não gostando. Então, é possível a gente fazer essa separação. E aí eu consigo amar de fato a minha mãe por tudo aquilo que ela é. E sim, consigo ter raiva, não gostar de alguma coisa que ela me fez. E começo a compreender que aquilo não é algo tão ruim, que eu não preciso me sentir culpada em relação àquilo. Eu sempre falo assim, né, nas consultas que eu dou. Imagina que você pega um potinho e você coloca areia e água naquele potinho. E aí você chacoalha. O
que vai acontecer? Você vai olhar aquela areia e água, ela vai ficar toda turva, não vai? Sim. Esse é o teu olhar para tua mãe enquanto você não admite e não reconhece a parte que você ama e a parte que você odeia. Se você deixar decantar a areia, Separa. no fundo fica a areia e em cima fica a água. E aí eu consigo olhar para aquilo e consigo falar, olha só, olha quanta coisa boa minha mãe fez para mim. Tô falando de mãe aqui, mas a gente pode colocar filho, marido, né? Como tudo é relacionamento, a gente pode colocar tudo. O chefe. Olha só, olha quanta coisa boa minha mãe fez pra mim. Mas ela também fez coisas ruins pra mim. E aí eu começo a entender que não existe a mãe perfeita, o chefe perfeito, o marido perfeito. Existe aquilo que eu transformo em alguém suficientemente bom ou não. Né? No caso de um relacionamento abusivo, claro que existe coisas muito piores, muito ruins, e coisas... Sempre vai ter alguma coisa boa. Sempre vai ter. A pessoa tem que ter um ganho naquilo. Senão não fica. Uhum. A gente tem um ganho primário, né? Um ganho de segurança, de status por estar casada, por exemplo. Ó, não saio desse relacionamento porque eu tenho um ganho primário de status, porque eu não quero ser uma pessoa divorciada, por exemplo. Eu não quero me separar porque eu tenho filhos e não quero... Ok, é um ganho que ela tem. Ou um ganho secundário. Um ganho secundário, que é o caso... a parte financeira. Não posso sair porque eu não trabalho ou que eu ganho não é suficiente. Não posso sair desse relacionamento. Tá tudo bem também. Tá tudo bem também. É como lidar com isso, né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, Camila, eu tenho um relacionamento de 20, 30 anos e eu não quero me separar. Mas o meu marido é abusivo. Eu falei, tudo bem. Vamos entender o que dá pra fazer, que ferramentas você tem, como a gente vai melhorar essas ferramentas, que ferramentas a terapia vai te dar para você conseguir se manter saudável nesse relacionamento, minimamente, né? Lógico, 100% não, mas minimamente saudável. Porque às vezes a mulher chega para mim, já tá com uma condição de uma doença física, uma doença autoimune, por exemplo. Porque você sabe que tudo que a gente não resolve aqui, a gente resolve no corpo, né? E aí, eu acho importante falar sobre isso, porque por mais que as pessoas possam pensar, mas aí você vai incentivar a pessoa a ficar com uma pessoa que é abusiva. Não nos cabe incentivar nem desincentivar. Exatamente. Cabe apenas respeitar a decisão da pessoa. Exatamente, Ju, porque... E aí entender que cada um tá dentro do seu momento e do seu processo. Não é o que tem que decidir. Se a pessoa vai ficar ou não. Não é você que decide se ela vai ficar ou não. Não, eu falo, gente, vocês querem que eu decida por você? Imagina, eu não posso me responsabilizar por você. Não tem como eu me responsabilizar por algo que é seu. Você quer que eu ainda brinco com elas, eu falo assim, você quer que eu coma karma com farofa? Porque... Obrigada, de nada. Já tem os meus, né? Não, já tem os meus BOs também, né? Assim, claro, nós somos claro. humanos, nós terapeutas Claro. somos humanos e temos também os nossos BOs para nos responsabilizar por eles. Então, o terapeuta não dá conselho, bons terapeutas, né? Não dão conselhos. Bons terapeutas não julgam. Bons terapeutas caminham com o paciente ou até onde o paciente quer caminhar. Eu já tive pacientes, assim, mulheres maravilhosas que chegaram para mim e falaram assim, Camila, eu não consigo passar daqui. E a gente vai respeitar. É onde ela consegue, né? Então, é porque, assim, quando a gente fala sobre fazer o que dá para ser feito, as pessoas acham que sempre tem essa polaridade. Então, continua junto ou separa. Mas se é abusivo, então tem que separar. Tem que separar. Se você tá sendo um relacionamento abusivo, se a pessoa é narcisista, tem que separar. Gente, só cada um sabe o que tá passando e o que tem ali. Dentro daquela estrutura e até o tempo que vai precisar para tomar essas decisões até chegar a um divórcio, né? Se é que vai chegar. Então, o que é que vai fazer até lá? Vai ficar com a doença autoimune? O que é que dá para ser feito até chegar lá, né? Que é esse trabalho que nós fazemos, né? É o que dá para trabalhar no meio do caminho com as informações que se tem, né? Porque, gente, sempre dá para dar um jeitinho. Sempre dá para dar uma melhoradinha no negócio. Sempre dá.
né? Até porque normalmente as pessoas já estão até acostumadas dentro desse contexto, já aprenderam a ter os próprios recursos para lidar com esse tipo de pessoa, não é? Uhum. Eu conto uma historinha que é assim, né? Imagina que você está numa floresta e tem lá um carvalho muito forte, muito firme, né? Centenário, e do lado tem uma toceirinha de bambu. Aí, de repente, vem uma chuva forte, um vendaval, e aquele carvalho lá suportando tudo aquilo, naquela rigidez, naquela firmeza dele. E o bambu, vem o vento, ele faz assim, quase encosta no chão e volta, quase encosta no chão e volta. Num determinado momento, bateu um vento tão forte naquela floresta que o carvalho caiu. Mas o bambu não. No dia seguinte, o carvalho estava no chão e o bambu estava ereto. Muitas pacientes, elas se comportam no casamento delas como esse carvalho. Então, é importante a gente flexibilizar esse ego, para que esse ego consiga se manter mais saudável. Vai vir vendaval? Vai. Vai vir chuva forte? Vai. Você fez uma escolha de estar naquele relacionamento com aquela pessoa. Como que eu vou lidar com isso? Aí é diferente. Eu posso lidar como um carvalho ou como um bambu. E aí, né, Ká, é interessante porque a gente volta para a autorresponsabilidade de sair do papel de vítima e pegar o protagonismo da situação. Então, ok, eu entendi que eu estou dentro desse relacionamento. Ok, eu entendi, então, que eu vou continuar nesse relacionamento. Mas aí é assumir as rédeas. Eu vou continuar, então vou passar por isso, vou reagir desse jeito, né? E sair dessa situação de vítima, porque aí, quando a pessoa ainda tá nessa situação de vítima, ela não vai procurar solução. Exato, Ju, exatamente isso. Ela não vai procurar, ela fica ali só culpando o outro, porque tá acontecendo assim, tá acontecendo assado, e aí eu não aguento mais, e aí não sei o quê. E aí aquilo fica aquela lamentação que não vai levar a lugar nenhum. Então, é sair do papel de vítima e ir pro papel de assumir mesmo. Ok, tá uma loucura, mas eu quero continuar, eu quero tentar mais um ano, eu escolho isso. Então, e assumir a escolha de ficar. E já que vai ficar, é lógico que é um momento a reclamação vai vir, né? Ninguém é de ferro, mas sair dessa outra postura, né? E tomar as rédeas mesmo, de tornar aquilo mais leve possível. Tornar aquilo mais sustentável, mais flexível, como o bambu. O mais gostoso que der pra ser, né? E a terapia ajuda demais nisso. Porque eu falo para os meus pacientes assim, olha, às vezes a gente só vai pra terapia só pra meter um pau no marido. Só pra falar mal dele. Aquilo drena aquele desagradável, a gente consegue lidar mais uma semana com aquela situação, né? Às vezes a gente só quer ir lá pra falar mal. Tá tudo bem isso? Tá tudo bem isso. Até porque, gente, cá entre nós, tem coisa que a gente só fala na terapia. Só. Pelo menos eu falo isso pros meus pacientes também. Tem coisa que a gente só fala na terapia. Não dá para falar em todos os lugares do Brasil. Não dá pra compartilhar com uma amiga, com uma mãe. Não dá porque você vai receber o julgamento daquelas pessoas. Por mais que elas te amem. Aham. Ou, se não for julgamento, elas vão trazer aquela carga delas, né? A história delas, uma projeção de algo delas. Exato. E aí, pronto, já virou aquele lelelê, né? Eu vejo, assim, muitas mulheres, né, quando estão num relacionamento abusivo, a gente estava falando de sintomas físicos e tal. Eu estava fazendo um estudo essa semana e eu lembrei disso, quero trazer aqui para você. As mulheres, quando elas estão num relacionamento abusivo, elas não podem ser quem elas são, elas não podem funcionar da forma como elas deveriam funcionar. Quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente lembra muito de útero, né? O útero é algo que só a mulher tem. E eu estava estudando isso esses dias e eu estava vendo a ligação entre o mioma e a endometriose e os relacionamentos abusivos. Olha que incrível isso. E o que falava o estudo? Compartilha mais. A célula do mioma e do endométrio que não estão trabalhando como deveriam trabalhar na sua originalidade, ou seja, a célula do endométrio está trabalhando fora do endométrio, fora do útero, quando a gente tem uma endometriose, por exemplo, né?
assim como o mioma. Então, essas células, elas não estão trabalhando na sua originalidade. Como o que elas nasceram para ser. Assim como a mulher não está. Consegue fazer essa ligação? Sim, sim. Então, olha como tudo aquilo que a gente não resolve aqui, a gente acaba resolvendo no nosso corpo. E o útero tem tudo a ver com a saúde da mulher, né? Que legal. Então, mulheres, percebam se tem alguma questão aí no útero. Como é que tá isso aí? Se você está, de repente, se sentindo castrada, tolhida, podada, pisando em ovos. Porque em uma relação, uma coisa e é importante a gente trazer isso, né? Que tem uma diferença que é latente entre você ter cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você se expressa, ter cuidado com as palavras, ter empatia, simpatia. E outra coisa é você ser obrigada a ter cuidados, porque a pessoa sempre vai levar para o lado pejorativo. Então, você está sempre numa tensão, tomando cuidado com o que você fala, como você se expressa, como você sorri, como você se veste, para que aquilo não soe agressivo para o outro. E aí pode ser o pai, a mãe, o marido, o namorado, a amiga. E aí, quando a gente deixa de estar nessa naturalidade, vai ficando pesado. E se você faz isso o tempo todo, porque você convive com aquela pessoa, daqui a pouco você se perde de você. Exatamente. Você começa a se diminuir para caber num espaço que não é seu. Você começa a funcionar de uma forma diferente do que você foi projetada para funcionar. Ou até excesso de cobrança, né? Então, excesso de cobrança com beleza, com a estética, com peso. A gente viu casos aí de famosos, né, que tem essas questões. Excesso de cobrança. Então, desde você ter que pisar em ovos na fala, ou ter que pisar em ovos porque a pessoa não pode te ver sem maquiagem, não pode te ver desarrumado, Então, qualquer tipo de castração, né, vai trazer uma consequência, né, que não vai ser legal. Se a gente for parar para pensar, todos nós somos seres angustiados. O ser humano é um ser angustiado. Ansioso. A angústia é a mãe do medo, é a mãe do amor, é a mãe da raiva, é a mãe do desejo. A angústia é a mãe de tudo. Quando a gente não aceita o nosso corpo, como você falou, a gente acaba intensificando essa angústia. Quando a gente não aceita o nosso relacionamento, que a gente quer sempre um relacionamento perfeito, o histérico tem muito isso, né? De sempre achar que o relacionamento dele é sempre uma porcaria, o do outro, do vizinho, é melhor do que o dele. E não é. Então, a gente sempre está buscando se angustiar ainda mais. E essa angústia, que é, a princípio, um propulsor da vida, ela vai se tornando aquilo... vai aprofundando aquela angústia, vai deprimindo. Por quê? O relacionamento ideal não existe, porque o corpo ideal não existe. Porque o emprego ideal não existe. Né? A gente sempre está nessa busca narcísica do ideal. E não existe. E a gente vai se frustrando e deprimindo. Não que frustração não seja bom, tá? Porque frustração também é importante. Claro, porque senão a gente fica ali sentado e em cima da mesma situação e não evolui nunca, né? E olha só, aí a gente volta de novo para a autorresponsabilidade. Então, é o outro que tá me castrando, ou eu, dentro da minha angústia, que tô criando caraminholas e tô me tolindo de fazer coisas em prol do outro, né? Então, o olhar, ele é interno ou externo? O olhar tem que ser interno, né? Sempre. É aí que a gente vai voar alto. Quando a gente mergulhar profundo. É muito doido, né? Porque aí o que a gente tá falando vai muito na contramão do que a maioria das pessoas fazem, né? Porque hoje com internet, com as mídias sociais, né? Com essa massificação de informação, com tudo, as pessoas, elas tendem a olhar muito mais para o outro, né? No sentido assim, será que estão me aprovando? Será que estão gostando? Será que isso aqui tá legal? Será que isso tá bom?
né? E às vezes não só nós que somos comunicadoras, mas as outras pessoas também, né? Então a pessoa às vezes tem uma rede social e tem medo de postar alguma coisa com o que o outro vai achar. Tem medo de fazer alguma coisa com o que o outro vai achar, né? Então, o que antes ficava, por exemplo, só para determinados ambientes, agora ficou geral, né? Então, a pessoa tem medo de alguém filmar vai sair, não quer dançar porque vai que alguém filma. É o Big Brother da vida real. Né? A gente tá vivendo isso hoje em dia. O Big Brother da vida real. E, ao mesmo tempo, como é que você garante... Olha aí, aqui a gente tá falando sobre... Como todos nós temos as nossas características, que nem sempre são patologias. Mas como é que você garante que todo mundo vai gostar do que você está falando, do que você está fazendo, ou da sua postura, da sua dancinha, de você no Big Brother da vida real? É impossível. Não tem como a gente agradar a todos. Se você tentar agradar todo mundo, a primeira pessoa que você vai desagradar é a si mesmo. Tem um psicólogo francês, que eu não lembro o nome agora, que ele fala que existe só 2 tipos de trauma. Que é o trauma de você não ser quem você é para agradar o outro, e o outro se afastar e se desagradar, e o trauma de você ser quem você é e também desagradar o outro. Então, assim, escolhe o que você dá conta. O que você sustenta, né? Exato. O que é mais leve para você, desagradar o outro ou se desagradar? E o que dá para manter a longo prazo, né? Porque a gente consegue agradar o outro durante um tempo, mas eu, pelo menos, não dou conta. A pincher raivosa que me habita vai sair em algum lugar, entendeu? Que é metade raiva, outra metade tremedeira. Ela vai se manifestar, vai vir alguma outra coisa aí, eu não dou conta. E aí é isso, né? Assumir também esse outro lado, que é assumir as sombras. Quando a gente chega pra nossa sombra e fala, senta aqui, vem cá. Eu sei que eu sou uma pessoa agressiva, né? Ou eu sei que eu sou uma pessoa insegura. Ai, gente, aquilo é libertador, porque você consegue lidar com aquilo. Porque você deu nome para aquilo, porque você materializou aquilo. Agora, se aquilo tá no teu inconsciente, você recalca, você nega, você não reprime, aquilo vai governar a tua vida, porque a pulsão, ela vem. Ela vem. Ela não quer saber. E assim, olha só que interessante, né? Sobre essa coisa da pulsão vir. Então, a pessoa, ela acha que ela tá guardando aquilo debaixo do tapete, né? Então, ela recalcou. Então, beleza, eu não vou assumir pra ninguém aqui, por exemplo, né? Que eu sou insegura, que foi esse exemplo que você deu, né? Então, ninguém vai saber, eu vou dar uma de fodona, pica aqui, e é isso. Eu sou a pessoa... Ponho a máscara. Sou eu, entendeu? Só que dentro, o quanto isso fica fomentando lá dentro, que é essa pulsão de será que você pega, será que... A pessoa só vai conseguir sustentar isso de verdade se ela tiver algum outro distúrbio, porque aí ela vive uma mentira. Exato, como narcisista. Aí o narcisista ela vive essa mentira. A mentira. Então ela sabe que ela não é, mente às vezes que nem sente. Né? De verdade, gente, mente que não sente, mente que não percebe. E aí conta a mentira, acredita na própria mentira, aquela mentira daqui a pouco virou verdade, que vira aquele bololô. Se você não tiver esse distúrbio, por assim dizer, falando bem simples, de uma forma bem simples, você não vai conseguir, aquilo vai vir. E aí, na hora que você recalcar, o que vai acontecer? A doença vai explodir para algum lado. Vai explodir para algum lado. Ou vai para o psiquismo, né? Você, sei lá, desenvolve uma neurose obsessiva compulsiva. Ou vai para o corpo, para o soma, né? Psicossomático. Você desenvolve uma crise de ansiedade. Você desenvolve uma fibromialgia, por exemplo. Um mioma, uma endometriose. Lúpus também, né? Fica comum. Uma dor de estômago, uma enxaqueca. Colite também, é bem comum também. Tem
tem alguns canais para quem quiser pesquisar, né? Que chama Metafísica da Saúde, né? Então, você pode colocar, eu tô com algum sintoma. Fica aí de dica para vocês. Então, eu tô com enxaqueca. Coloca lá no Google, mas olha no livro, gente. Não vai olhar só no que o Google fala, não. Porque vai que é alguma coisa de uma revistinha da banca de jornal. Leia o negócio do livro. Procura lá, Metafísica da Saúde, vai aparecer as referências bibliográficas. Abre o livro e eu vi o que tem no livro. Porque, né, 100%, né, nem eu ia falar normalmente, mas 100% das nossas questões, ela tá ligada a alguma outra coisa, né? Então, o que se manifestou no físico tem a ver com alguma questão emocional, né? Que é o psicossomático que você falou. E aí, a hora que você pega lá pra ele, você fala... Mentira. Será, né? Será que eu tenho isso? Aí você lê de novo. Aí você fala... Ai, mas parece que tá com uma razão. Um pouquinho, vai. Parece que tem alguma coisa aqui que tá batendo. É muito interessante. É muito interessante. E para além do que tá escrito lá, é ver da onde aquilo tá surgindo, né? Que é o nosso papel, que é ir olhar mais embaixo. Porque às vezes aquele sintoma, ele vem de um lugar que tem a ver com uma pessoa, que tem a ver com desejo, que tem a ver com outras coisas. E, né? E aí, ter essa coragem de olhar mais profundo. Porque quando a gente olha para essas sombras, por mais que as pessoas às vezes tenham esse tabu, é libertador pelo fato de você entender os motivos, saber como lidar com esses motivos, aprender a não deixar de negligenciar. Então, se você sabe, né? Então, se eu sei, Juliana, então vou dar um exemplo meu. Vamos pegar aqui. Quer ver Tem algumas coisas que me tiram do sério, né? Então, por exemplo, a gente tá numa rodinha de amigos e tal, e tá todo mundo brincando. Aí alguém faz uma brincadeira pejorativa. Minha cara. Se alguém fizer uma brincadeira de você, minha cara aqui, ó, já fecha. A pincher que me habita, metade tremedeira, metade raiva, já vai falar, o quê? Aí eu, o quê? Vai falar assim, que brincadeira é essa? Tá? Já vou levantar da cadeira, né? Então, sabendo disso, sabendo que tem algumas coisas que ativam a minha pincher, eu já aprendo a lidar com isso de antemão. Exato. Se eu vejo que vai começar uma brincadeira ali, que a pessoa vai usar de forma pejorativa pra brincar com o outro, eu sei que aquilo vai gostar, eu já vou falar, viu? Eu não gosto de brincadeira assim. Não vou deixar fazer uma brincadeira te botando pra baixo. Não vou. Você já coloca os teus limites. Você já estabelece os teus contornos. Isso é uma coisa que as pessoas têm tremenda dificuldade de fazer. Porque não sabe o que ativa esses gatilhos ou esses pontos de sombra. Então, pra mim, se eu vejo um negócio desse, minha nossa da bicicletinha sem freio, gente. A minha pincher já vai ficar louca. Então, eu já sei disso. Então, eu já tenho que tomar cuidado. Mas se eu não soubesse disso, como que eu ia lidar? Como que eu ia colocar o limite sem saber? E você responsabilizar sempre o outro. E nunca a si própria. A culpa é dele que é um babaca. Que faz esse tipo de brincadeira. Também é. A gente não tá eximindo o outro de responsabilidade. Mas e a minha responsabilidade em agir? E reagir. E até às vezes uma reação que é muito desproporcional. Exato. Esse é o ponto. É a desproporcionalidade da reação. Porque a gente só tem controle sobre a nossa reação. A gente não tem controle sobre a ação do outro. Então, é sobre a nossa reação que a gente tem que ter o controle. Eu sempre falo, imagina que a gente tem aí um gráfico de pizza, né, para as pessoas muito controladoras e tal. Imagina que você tem um gráfico de pizza e que você divide esse 100% em 3, vai dar 33% cada fatia, né? 33% é o que você tem controle, é o que está nas suas mãos. Os outros 33% é o que está no controle do outro. E os outros 33% é o que está controlando a casa, do universo, sei lá. Tipo, vim pra cá e de repente furou o pneu. Ué, aconteceu, não tá no meu controle. Aí eu fico nervosa, eu xingo, eu chuto o pneu, eu grito, eu choro. Peraí, calma.
onde está o meu controle? Sobre a minha reação, só. Aconteceu, agora eu vou resolver o problema com uma pessoa madura, adulta, né? Porque quem tá gritando lá, quando a gente tem uma reação muito emocional, você sabe disso? Não é a gente, não é a Juliana adulta, não é a Camila adulta. É a Camila criancinha, é a Juliana criancinha que tá tendo aquela reação. É a pincher raivosa. Ou a pincher raivosa. Aqui, eu vulgo criança rebelenta, aqui, ó, rebelenta. Exato. Barra quenta que me habita. É isso. É isso. E ter essa... E aí a gente só sabe disso quando a gente olha pra sombra, né? Porque no lado bom todo mundo é bom. Você não vai passar por uma situação dessas de desconforto. De chutar o pneu, eu de já fechar a cara. E quanta sombra há no relacionamento? No relacionamento conjugal? Quantas sombras, né? Porque aí você tem que lidar com as suas e com a do seu companheiro o tempo todo. E como é que você aprende? Eu tive um mentor, o Darcio Cavallini, um querido. Beijo, Darcio. Que ele falava assim, não adianta nada você ler 10 livros sobre nadar e nunca entrar dentro de uma piscina pra saber se você sabe ou não sabe nadar. E a mesma coisa do relacionamento. É um desafio, mas é uma delícia, gente! Porque as coisas vão aparecendo e você fala, gente, mas eu reagi assim. Eu tive isso. Nem sabia, achei que isso estava resolvido. Como assim, Brasil? Ah, que legal! Né? A sociedade criou o casamento para ajudar o ser humano a suportar a angústia. Nós somos seres angustiados e dentro do casamento a gente vai lidar com 2 seres angustiados. Dentro de um relacionamento, sempre falo, é importante a gente entender que o nosso parceiro e a gente também tem que ajudar o outro a suportar, dar suporte. Não suportar no sentido pejorativo, mas de dar suporte ao outro. Apoio. Suportar a angústia do outro. Isso é importantíssimo. E às vezes é nos pequenos detalhes, sabe? Por exemplo, sei lá, quero colocar um pinguim na geladeira. Aí eu chego pro meu marido e falo, o que você acha, Benê? Vamos colocar o pinguim do lado direito ou do lado esquerdo? Né? Aí ele fala, ai caramba, vou ter que tirar o símbolo do Palmeiras daqui de cima da geladeira para colocar o pinguim. Coloca do lado direito. Pronto! Olha só, aquela angústia foi suportada. Você trouxe o outro para perto de você. Cara, esse é um tema que a gente pode falar no outro podcast. Sobre o como esse manejo e da fala, da condução, para além de linguagem não violenta, gente, para além. Dentro dessa estrutura do feminino sábio, né? Desse feminino que acolhe e que direciona. O quanto isso também pode ajudar a gente, tanto no trabalho, na vida pessoal e etc. Combinadíssimo. Cá, muito obrigada, passou muito rápido. Rapidíssimo, já acabou, que pena. Dá pra falar pra mais de metro aqui. Dá. Cá, você atende online ou só no presencial? Presencial e online. Tá bom? Como as pessoas te acham? Só no Instagram ou tem mais algum outro contato? Todos os meus arrobas é @minhaterapeuta. Né? Camila Rossi, psicanalista, @minhaterapeuta. Tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok. E lá tem todos os meus telefones também, só entrar em contato. E presencial? Presencial, só mandar um WhatsApp, agenda. É lá em Vinhedo, minha clínica. Fico lá à disposição, sirvo um cafezinho, uma bolachinha. A Pipoca e a Nina vão estar lá, que são minhas coterapeutas. Meus pacientes são sempre super bem recebidas pela Pipoca e pela Nina. Ai, gente, vocês vão amar a Pipoca e a Nina. Depois, fica aí um gatilho de curiosidade pra vocês olharem lá as redes dela, pra vocês conhecerem a Pipoca e a Nina. E, cá, gratidão. Obrigada, muito Ju. bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Foi maravilhoso, obrigada. E até breve. Até mais.